Meus irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 10 e o capítulo 11. Capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas sim certa expectação horrível de juízo de fogo, que há de devorar os adversários. Então, meus amados irmãos, aqui ele inicia o capítulo 10 dizendo, mostrando, né, que a lei, juntamente com os sacrifícios que era apresentado ali, que era feito através de sacerdote, que foi instituído por Moisés, e feito com o corpo dos animais que eram mortos, o sangue dos animais, ele não foram suficiente para purificar, para libertar as pessoas, né? Porque nós vemos que eles eram feitos por pessoas, sacerdotes fracos que morriam, era substituído com sangue de animais, de touro e de bode, também, né? Que era feito sacrifício anual, né? As pessoas eram como se estivessem comemorando o pecado, e aquele sacrifício apontava para o sacrifício perfeito que era Jesus. Então, depois que esse sacrifício de Cristo, né, que se ofereceu pelo Espírito Eterno por nós, ele purificará nossos corações da má consciência para servir ao Deus vivo, não é? Nós vemos que ele, aquele concerto que Deus fez com Israel, aquele concerto não foi cumprido, Israel quebrou aquele concerto, e Deus prometeu aqui no versículo 16 que faria um novo concerto com Israel, e era o que? Escrever as suas leis no seu coração e no seu entendimento. Ele disse que jamais se lembraria dos seus pecados, e ele disse que onde há remissão do pecado não havia mais lembrança nem oblação pelo pecado. Então Cristo ofereceu um sacrifício onde justificou. O sacrifício do Antigo Testamento cobria pecado, mas não libertava do pecado. Mas Jesus, com um sacrifício ele que ofereceu, ele é capaz de justificar e purificar todo o nosso pecado. Então, meus amados irmãos, feito esse trabalho, Cristo abriu para nós e nos deu ousadia de entrar no santuário, isso é no Santo dos Santos, não é? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isso é pela sua casa, conforme diz aqui. Nós temos um grande sacerdote diante de Deus, por isso nós devemos chegar com um verdadeiro coração, tendo inteira certeza de fé. Esse coração tem que estar purificado com água limpa, né? E a consciência, né, meus amados, e lavado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso representa também o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Então, para isso, ele me recomenda a manter firme a confissão da nossa fé, porque é fiel que prometeu, não é? E ele chama a dizer, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas ele diz que uma certa expectação de juízo, né? Porque se alguém quebrantou a lei de Moisés, se quebrantando a lei de Moisés morria só pela testemunha de 2, 3 pessoas, quanto mais digno será de morte aquele que pesar o Filho de Deus, não é? Pisar o Filho de Deus. Quando o homem aceita Jesus e volta a pecar voluntariamente, é como se ele estivesse pisando o Filho de Deus. É como se ele estivesse profanando, tornando profano, sem valor nenhum, o sangue de Cristo que foi derramado pelo Novo Testamento. E também faz agravo ao Espírito Santo de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, né? E a partir daí, meus amados irmãos, ele nos chama e nos adverte para que Deus diz, horrenda coisa cair na mão de Deus vivo, não é? E ele diz que nós devemos nos lembrar do tempo que nós fomos iluminados, do sofrimento que passamos, não é? Para servir a Deus, o sofrimento que passamos para socorrer, para ajudar uns outros, para servir uns aos outros, né? E ele diz, meus amados irmãos, que o justo verá da fé, né? E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Ele ainda diz que nós não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Você é um destes, né, amado irmão? Você é uma destes que crê não para voltar atrás diante das lutas, das tentações e das provações, mas que crê para a conservação da alma. Quando chega no capítulo 11, ele já puxa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não vê. Isso é a melhor definição de fé eu já vi. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê.
quando chega no versículo 6, amado irmão, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aqueles que creem e se aproximam de Deus tenham fé e que creia que Ele é galardoador daquele que eu busco, que Ele dá galardão àqueles que eu busco. E ele fala, meus amados irmãos, que esses homens do Antigo Testamento, como é o caso de Abel, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, os profetas, todos esses homens que pela fé herdaram a promessa, como Abraão alcançou, Sara também pela promessa, os profetas do Antigo Testamento, todos morreram, né? E foram sepultados os seus pais, sem alcançar a promessa completamente, que era a promessa de ver o Cristo, de ter a salvação eterna. Mas diz que ele saudava de longe, né, dizendo que era peregrino e forasteiro aqui na terra, porque aqueles que assim dizem, ele diz que verdadeiramente eles conhecem a Deus, eles desejam uma pátria melhor, porque se eles não quisessem desejar essa pátria melhor, eles tinham a oportunidade de ficar aqui na terra pecando, fazendo aquilo que quisessem. Mas eles preferiram renunciar a tudo isso. Homens dos quais o mundo não era digno, homens foram ultrajados, mortos, decapitados, mortos à espada, jogados nas covas dos leões, e todos eles, meus amados irmãos, morreram na fé sem negar a fé, não é? E não alcançaram a promessa totalmente. Vamos ver o versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Então nós já sabemos que ninguém no céu, né, nenhum daqueles que morreram há 2, 3, 4 mil anos, desde Adão até agora, foram totalmente aperfeiçoados, transformados, estão no céu, né, já desfrutando da glória, até que nós também cheguemos lá, né? Nós vemos que eles morreram, eles viram a promessa, eles saudavam de longe, como diz no próprio aqui de Hebreus, né? Mas não alcançaram a promessa, porque Deus determinou um tempo que tanto eles como nós vamos entrar no céu, aleluia, com o corpo transformado, pronto para encontrar o Senhor Jesus e estar para sempre com o Senhor. Então, meus amados irmãos, Abraão, Isaac e Moisés não foram aperfeiçoados, todos serão ressuscitados no dia da volta de Jesus, juntamente com a igreja atual, para estarmos com o Senhor na glória. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.